Shalom, queridos, graça e paz, tudo bem? Passando aqui porque eu quero compartilhar com você uma palavra. Essa semana eu ouvi de uma pessoa muito amada, que ela disse que ela não consegue mais acreditar que Deus possa mudar a história dela. Ela não acredita mais que as promessas de Deus podem acontecer na vida dela e transformar a situação que hoje ela está vivendo. E diante disso, nós vemos que não somente ela conseguiu verbalizar, mas nós vemos que as pessoas, mesmo dentro da igreja, elas pensam assim, elas agem assim. E, infelizmente, isso se dá não é porque Deus esqueceu, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra. A palavra do Senhor lá em Hebreus também diz que fiel é aquele que prometeu, e aquele que prometeu vai fazer cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou a seu respeito, ele vai fazer. Mas sabe por que muitas pessoas chegam nesse ponto? Por conta de algo chamado falta de perdão. A falta de perdão, ela te paralisa, ela te bloqueia, ela traz traves e entraves na sua vida, a ponto de você não conseguir enxergar o que Deus tem. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que eu precisava perdoar a Deus pela perda do meu bebê. E eu falei, não, eu não preciso. Deus é Deus do dono da vida, da morte, e eu não. Mas até que eu me deparei com um sentimento, começando a questionar o porquê que Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então eu observo que verdadeiramente todos nós precisamos nos autoavaliar, autoanalisar e liberar situações, coisas e pessoas que não ficou muito bem resolvido. Porque esse ressentimento ele vai crescendo e vai gerando uma raiz, e essa raiz vai gerando uma raiz de amargura. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele fala muito sobre oração, inclusive ele ensina o Pai Nosso. E no versículo 12 de Mateus 6, ele fala, Senhor, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então isso deixa muito claro que eu sou perdoado, você é perdoada de acordo com a sua liberação de perdão. Se você não libera perdão para quem te ofendeu, você vai entrar numa isca, na armadilha que Satanás armou para a sua vida. Eu deixo até uma dica para você. Se você não leu ainda, leia A Isca de Satanás, do John Bevere. Por quê? Porque ele vai explicando de forma detalhada como que essa artimanha satânica e maligna, ela vem para as nossas vidas a ponto de nos afastarmos do Senhor. E sabe o que é assustador, pelo menos para mim é assustador, que a falta de perdão, ela bloqueia os nossos bens. Ela bloqueia. Existem bênçãos que Deus já liberou para a sua vida. Existem coisas que você não precisaria estar passando se você entendesse isso. Então hoje eu te faço um convite. Sabe que convite é esse? Libera quem te ofendeu. Libera quem te machucou. Libera, coloca, apresenta diante do Senhor. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar com o juízo dele, com o julgamento dele. Deixa Deus fazer. Mas para isso você precisa liberar. Ah, como que eu libero, apóstolo? É difícil. Queridos, não é fácil. Eu fiquei 1 ano chorando por uma situação, por uma causa. E todas as vezes, sabe, eu pensava comigo na minha mente, eu sou profeta, eu posso abrir a boca e amaldiçoar. Mas não, porque 1 ano antes, Deus me ensinou, me aprofundou em perdão. Toda sexta-feira, no período de 1 ano, eu fui e ministrei sobre liberação de perdão. Sobre o que acontecia com quem não perdoava, como perdoar, dicas em cima de dicas. Até que eu me vi numa situação que eu precisava liberar perdão. E eu fiquei 1 ano chorando. Porque quando eu lembrava da situação, as lágrimas vinham sem controle. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me ensinou. Liberar perdão, queridos, ele nos amplia emocionalmente, intelectualmente, porque quem libera perdão são pessoas inteligentes, sabe? São pessoas sábias, e nós precisamos ter isso. Hoje é comprovado que a falta de perdão adoece. Doenças psicossomáticas, hoje é comprovado que vieram por conta de situações emocionais, traumas do passado, da infância, da adolescência, ou algum outro momento, que acabou gerando dores, sabe? Acabou ferindo, acabou adoecendo.
pela falta de perdão. E eu quero te deixar aqui exatamente o que é perdão, a definição do que é perdoar. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus e julgamos o outro, nós não temos como verdadeiramente liberar perdão, porque nós nos colocamos acima dessa pessoa. Perdoar é reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados e assim reconhecemos também que o outro é imperfeito, que o outro tem falhas, que o outro também passa por situações semelhantes à nossa. Perdoar também é entender que o orgulho não pode permanecer no nosso coração. Quem não perdoa tem um coração orgulhoso. O orgulho leva à arrogância, leva à prepotência, e você não precisa de nada disso. Perdoar é oferecer amor a alguém que não te ama mais. Oferecer amor para alguém que não te dá mais motivos para amar. Mas você decidiu perdoar e por isso você decidiu amar. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele ofendeu o pai dele. Ele pediu a herança dele, ele foi embora. Ali ele gastou todo aquele dinheiro. E quando ele retorna, porque ele viu que a situação dele era pior do que a dos porcos que ele estava cuidando, e para um judeu estar no meio dos porcos é muita humilhação. Mas ele entendeu que na casa do pai dele, ele não precisaria daquilo dali. E quando ele voltou, ele já voltou na condição de que ele não precisaria ser mais filho. Que ele só voltaria para aquela casa, mesmo que fosse como jornaleiro, como funcionário. Então, o que acontece? Ele foi surpreendido pelo amor daquele pai que o aguardava todo dia. Perdoar é isso. Perdoar é verdadeiramente, não é esquecer. Ninguém vai ter amnésia. Mas é você saber que o amor supera exatamente essa falta de perdão. Perdoar é semear misericórdia. Em Tiago 2,13 diz, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Eu e você precisamos de misericórdia. Quando nós perdoamos, no dia que precisarmos dessa misericórdia, o Senhor ele vai liberar para as nossas vidas. Perdoar é dominar a nós mesmos. É dominar e manter-se sob controle. Não adianta você dizer, não, eu tenho controle sobre a minha vida, sobre a minha língua, mas não tem sobre o seu coração. Não. Quando você perdoa, você se mantém. Você se coloca diante do Senhor, você lamenta diante dele, você chora, você suplica, sabe? Você se rasga diante dele. E ele verdadeiramente ele vem com o bálsamo, com a cura. Perdoar é deixar livre, é soltar, é liberar, é atribuir favor àquele que nos feriu, é verdadeiramente entender que o que passou, passou. E as dores, existe um bálsamo liberado da parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você que decide hoje liberar perdão. Eu tenho dificuldade, apóstola, não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é a decisão mais assertiva, mais acertada que você precisa. E tem hora que a gente precisa bater no nosso peito e dizer, Espírito Santo, entra aqui e me ajuda a perdoar. Me ensina a perdoar, me ensina a não desejar a morte dessa pessoa, me ensina a não desejar algo pior para essa pessoa, desejar aquilo que ela me fez. Não, coloca nas mãos de Deus e Deus vai se encarregar de cuidar dela. E perdoar é pegar todo o lixo emocional e jogar fora. Não é ficar recolhendo, fazendo reciclagem, perdoou, mas daqui a pouco está pegando de volta. Tá pegando. Não, joga esse lixo fora. Joga esse lixo na cruz de Cristo. Joga esse lixo diante do Senhor. E você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que nessa hora, ele irá falar ao teu coração. E ele irá te mostrar situações que hoje, ainda que de repente você tenha se esquecido, mas que hoje precisa ser liberado o perdão. A minha oração é que o Senhor ele te envolva com um amor tão grande dele, para que você não fique presa, amarrada, com o coração endurecido, por conta de alguém que está vivendo a vida dele, a vida dela, mas você não, você está parado. Eu declaro sobre a sua vida libertação. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade dos céus. Eu declaro sobre a sua vida, verdadeiramente, um alinhamento com a palavra, com o propósito e com as promessas do Senhor para a sua vida. Que o teu coração seja inundado com o amor do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.